Ah, e qual vai ser a aula de hoje, Marcos? Vai ter impressora, vai ser nuvem ou vai ser a de Windows? Então, para O 9 ou começar a 10? impressora, a Ana tinha feito uma pergunta aula passada, que eu lembrei, Sim. Eu esqueci que eu tinha perguntado. que ela O que é perguntou aquela como é que impressora funcionava as impressoras de bolso, aquelas Ah, pequenininhas. sim. Eu também quero saber. Então, ela funciona com papel diferente. O papel, ela é vendida por essa empresa, a Zinc. Eu acho que eles têm patente, né? E daí é esse papel com as cores magenta, ciano e amarelo. E daí ele vai ser tipo uns cristais, assim. Não é bem o papel, é uns cristais que daí quando você esquenta ele vai derreter e passar pro papel. Vai passar pra base ali, né? Assim que eles vão formar a imagem. Então aquela maquininha é como se fosse uma impressora de impacto, que não é de impacto, é a Aquela de térmica. supermercado, né? Que é elétrica, né? Isso, é tipo Eu a sei como é térmica, que é. só que com papel colorido. E Então tu já viu? Tem umas que são umas gracinhas. A gente olhou na internet e eu fiquei abobalhada de ver aqueles equipamentos. Sim, se vocês quiserem ver, é Z-In, é Zero Ink o nome da Zero Ink porque é zero tinta, né? Ink seria tinta. Aí tem várias aqui. Eu achei meio carinha, mas é bem legal de ter. Eles são caros, mas tem umas que são um retângulo assim, que dá para enfiar no bolso. Muito legal. Muito Tipo portátil, né? essa da Xiaomi, né? Acho que essa empresa ali da Zinc, ela tem a patente, então, mas tem umas empresas que pegam a patente dela, como a Canon, tem HP, Xiaomi, tem várias que tem. Eu acredito que seja isso. E era. Eu só achei disso quando eu fui pesquisar. Obrigada. Nada. Aí tem. Hoje eu vou fazer o capítulo 9, que ficou da aula passada, e daí, aula que vem, eu vou fazer o 10 e o 11 juntos, porque eles são sobre o Windows. Como os dois capítulos são sobre o Windows, um é a instalação, que eu vou postar um vídeo que eu tô acabando de editar, que ele vai ter um pouco tanto de virtualização quanto de instalação do Windows, que a gente vai fazer aqui nessa VirtualBox. Vocês chegaram a ler um pouquinho sobre o capítulo 9? Eu li metade do capítulo. Não, o 9 eu já li todo, eu tô no 10 já. Ah, tá no 10? Ah, então melhor ainda. Então, o 9, ele é bem... Eu acho ele bem complicadinho em algumas coisas, porque essa parte de virtualização ali tem alguns termos que dá pra entender direito, como VDI, VDH. E até foi o Rafael Conte lá, ele chegou a perguntar pra mim que ele não entra na cabeça dele ter um computador dentro do computador, né? E se for ver, é bem... Também não entra na minha. Pode mais de uma placa virtual no computador, sabia? Então... Não entra na minha cabeça também isso. E aí é basicamente o conceito da virtualização, né? Ter um computador dentro do computador. Aí pra que você vai usar? Tem gente que usa o VirtualBox ali com o sistema pra não pegar vírus, por exemplo. Pra acessar site de banco e não ter o risco de ficar salvo senha, não pegar um worm, não pegar um ransomware. Então, tem vários usos pra virtualização, né? Mas principalmente para servidores, eles usam muito a virtualização. E também lá em universidades, acho que até em supermercados, vários lugares vocês vão ver que vai ser utilizado a máquina virtual. Então, quando você liga lá o computador, você vai ter lá o sistema da máquina virtual e não vai salvar nada dentro da máquina, né? Então não vai salvar nada dentro da máquina. A máquina virtual salva. Depende da máquina, né? Em universidades geralmente não salva, e justamente para não pegar nenhum vírus ou para não acabar desligando o PC. Sim, porque assim, lá no Bootcamp, eu recebi uma aula que o cara puxou uma máquina virtual para criar código. Ele pegou o visual, aquele da Microsoft, como é que a gente chama? Visual Code, Visual Studio, não sei, não me lembro. Eu sei que ele deu a aula em cima dessa máquina virtual.
Ele fez tudinho e salvou. Isso. A gente tem 2 tipos de máquina virtual, a que salva e a que não salva, né? Geralmente em universidades a gente vai ter a que não salva para não correr risco de pegar algum vírus nem nada. E também existe conceitos de máquina virtual e de cloud computing, que tem o VS Code também da Microsoft, que a gente usa bastante, que é o Visual Code, né? Agora que eu li. E daí... Aí tem vários tipos que você vai ter, por exemplo, uma plataforma de cloud computing que vai suportar essa programação. Então ela vai ter lá um banco de dados que é o VS Code. Então ele vai ser uma forma de cloud computing também. O próprio programa, a máquina virtual é outra coisa. O próprio programa vai ser uma forma de computação em nuvem. Então, não sei se é bem abstrato esse conceito. Então, o VS Code, por exemplo, ele vai ter lá as bibliotecas deles que você vai instalar, que você vai lá instalar a extensão no VS Code, ele vai ter uma biblioteca em que você vai estar programando, você vai puxar a biblioteca, como... Não sei o que vocês programam lá, mas, por exemplo, o C, você vai puxar a biblioteca stdlib, math. Então, todas essas vão estar dentro do VS Code, que basicamente vai estar na nuvem, né? Então, o VS Code, ele é um tipo de computação em nuvem. Ele vai ser essa computação. E um detalhe, né? Tudo que tu cria, todo o teu código, vai para essa biblioteca também. Todo mundo pode usar, né? Isso aí. Existe formas de você compartilhar ele, né? Não sei se vocês chegam a ver lá nesse bootcamp o GitHub. Provavelmente sim, porque muita empresa usa, né? Eu ouvi um cara de uma startup dar um depoimento dele. Ele criou um código, ele criou uma startup que deu muito dinheiro para ele, tornou ele milionário. Aí ele resolveu dar esse código para o GitHub. Aí ele começou a perceber que tinham outras pessoas criando a empresa em cima do código dele. Ele ficou triste, ele parou até de programar por causa disso. Ele percebeu que o código dele tinha um valor, que ele não deu todo o valor, assim, ele achou que ele usou a primeira vez, pronto, acabou. Aí os outros pegaram e começaram a revisar, porque se tu criar em cima de um código que já existe, você criou algo novo. O conceito de inovação agora é isso. Você cria em cima do que já existe e passa a ser teu. E o pessoal começou a ganhar dinheiro com o código dele. Ele ficou muito triste, pelo que eu entendi. Foi engraçado essa palestra, né? Pô, imagina a tua situação como um administrador. Tu cria uma empresa que te rende alguma coisa, mas tu vê gente criando em cima da tua ideia inicial algo muito mais valoroso. Porque às vezes assim, é até similar, mas o cara parece que teve mais sorte. E lucra em cima daquilo e tu não tem nenhuma participação. Não. Como o Rafa falou, né? É muito comum em código open source isso. Porque é um código compartilhado, então de vez em quando o cara ele só quer uma ajuda, por exemplo, a aprimorar o código, digamos assim, e alguém vai lá e acaba pegando o código e usa para outra coisa que o cara não se deu conta de usar, né? Isso é bem comum. É que nem o conceito do Facebook, né? O cara criou e não sabia o que fazer com ele. Aí o espertalhão foi lá, pegou e soube o que fazer e ganhou dinheiro. É igualzinho. É isso aí mesmo. O Rafa tinha perguntado ali se instalar o programa na VM, ela permanece na máquina física. Ela vai permanecer dentro da máquina virtual, que é o VirtualBox. Então, você vai criar a máquina virtual, aí você vai ter que acessar o VirtualBox, acessar a máquina virtual para poder acessar o software. Então, ela vai estar ela vai ficar nesse esquema aqui de virtualização. Então você vai ter o teu hardware, e não era bem essa imagem que eu queria. Eu acho que... aqui. Então você vai ter lá o teu sistema operacional, você vai ser o próprio host da tua própria máquina virtual, né? Então tu vai ter o teu sistema operacional, o teu hardware, e daí com o hypervisor, com o VirtualBox, qualquer tipo de máquina virtual que você for criar, você vai ter um sistema operacional dentro daquela máquina virtual. Então, ela vai ficar salva, mas ela vai ficar salva dentro da máquina virtual
vai ser gerenciada pelo VirtualBox, que vai ser gerenciada lá pelo Hypervisor, qualquer um desses programas. E daí ela sim vai ficar salva, a máquina virtual vai ficar salva no teu PC daí. Ou, como acontece em servidores, que daí ele liga diretamente, ele não vai ter um sistema operacional o servidor. Então, quando a gente vê lá em filme, que tem aqueles hacks gigantescos, ou vários imagens de hacks cheio de HD, e que tem tipo umas pranchetinhas que puxa, que tem o HD e coisa arada. Aquilo lá é um servidor de máquina virtual, de virtualização, ou até mesmo de nuvem. Então, você não vai ter um sistema operacional para ligar a máquina virtual. Você vai ligar diretamente o programa da máquina virtual. Então, ele não vai ter esse intermédio do sistema operacional da tua máquina. Então, aí depende do tipo de máquina virtual que tu criar. A mais comum é que ela continue lá. Então, se você for lá, quando você for criar a máquina virtual aqui com o VirtualBox e ir lá nas configurações e escolher para que ela resete como se fosse uma memória RAM, toda vez que você desligar ela resete, aí ela vai resetar. Senão ela vai continuar ocupando espaço na tua memória. Quando a gente vai... exatamente. Então, nas universidades ela foi feita para ser apagada, né? Para não ficar ocupando espaço dos outros alunos que vão usar e para não ir lá um aluno besta e instalar algum vírus e acabar ferrando com a máquina ou até mesmo com a internet da UTF. E a gente sabe que aluno faz isso. Aluno e monitor, né? Vai gostar de zoar os outros assim lá na China. Eu vi isso quando eu entrei pra faculdade. É horrível. Aí, aqui a gente tem o VirtualBox, que é o que eu uso. Então, eu vou deixar aqui caso vocês queiram tentar fazer. Ele é bem facinho de usar. É só vir aqui em novo. Aí, eu até deixei lá no NetAcad lá, um linkzinho que ele vai ensinar a criar com o VirtualBox. Então você vai lá, vai colocar um nome, ele vai aparecer para colocar uns formatos. Teste aqui, não vou chegar a finalizar. Então aqui você vai escolher se ele vai ser Windows, se ele vai ser algum outro sistema. Então um outro sistema seria, por exemplo, um Linux, um Ubuntu, Linux Mint. Então a gente vai lá, vai escolher o Windows 10, por exemplo, que é um que eu tenho. De 60 ou 32 bits. É bom tomar cuidado. O de 32 bits, ele é para computadores que têm a memória RAM até 4 GB. Então, se tiver mais gigas, o Windows de 32 bits ele já não vai mais funcionar direito. Aí, o de 64 bits, ele é para qualquer tipo de sistema. Então, a gente vai escolher aqui. Aí, aqui a gente vai... Então, como é que funciona esse conceito aqui da máquina virtual? Você vai alocar uma parte da memória do teu computador para criar uma máquina virtual. Então, você vai alocar lá a memória RAM, você vai alocar uma memória física, que seria tipo o HD, né? Uma parte do HD, e também um núcleo lá do processador. Então, meu processador tem 4 núcleos. Digamos que eu queira alocar um núcleo para criar uma máquina virtual simplesinha lá. Então aqui eu vou alocar, por exemplo, 2 GB de RAM. Eu tenho 8 GB aqui, como dá pra ver. E daí eu iria alocar 2 GB de RAM só para aquela máquina virtual. Então, quando ela não estiver ligada, funcionando, você vai estar utilizando todos os seus 8 GB, toda a sua... O seu processador normal. Só que quando você ligar ela vai pegar essa parte que você separar para ela. Aqui a gente tem um disco virtual, e aí seria aqui se já tem um disco virtual existente, que você poderia pegar algum que você já criou, ou de não acrescentar. Então a gente iria criar um disco virtual, e a gente vai criar um disco virtual aqui que daí muda um pouquinho. Esse VHD e o VMDK, eles são
tipos diferentes de disco virtual. Eles são mais utilizados em programas para fazer backup, para fazer clonagem de disco, em mais programas que você vai usar a máquina virtual para uma coisa muito mais específica e séria, digamos, de trabalho, não só para teste, né? Então, a gente vem aqui, cria dessa. Então, o dinamicamente alocado e o tamanho fixo, qual seria a diferença? O tamanho fixo, você já vai separar os 50 GB do seu computador para a máquina virtual. Então, ele já vai separar assim que você criar ela. O dinamicamente alocado, conforme você for usando, ele vai ir pegando esses 50 GB. Inclusive, isso é o que o Google faz. E o Google, quando você cria lá uma conta do Google, ele te dá 15 GB, se eu não estou enganado. 15 GB, acho que é para usar do Drive, do e-mail. Só que, se você pensar bem, isso não é possível que você tenha todos os 15 GB. Por exemplo, eu tenho 4 e-mails do Gmail. Então, existem mais e-mails do que pessoas físicas no mundo. Tu nunca limpa teu cache, não? Tu nunca joga fora o histórico? Do meu e-mail, não. Sempre deixa lá. Eu limpo o tempo todo. Inclusive, eu tava falando com os rapazes que eu tinha 2.000 e-mails não lidos. Ave Maria! Quando ele estacionar e ficar preso é por causa do excesso de histórico, sabia? Tu tem que jogar fora os antigos, o que não interessa. Tu tem que limpar o cache o tempo todo, limpar o histórico, senão tua máquina trava. Sim, o cache do navegador eu limpo. Eu tô falando do Gmail que eu não limpo. Joga Então... fora o que não interessa. Ah, mas é que eu tenho medo de... Por exemplo, é muito e-mail e tem alguns e-mails que eu tenho de contrato que eu preciso, que são e-mails de tipo 2 anos atrás. Aí até eu ir lá e procurar todos, filtrar. Até eu filtrar todos eles, daí eu prefiro só deixar lá. Eles não ocupam muito espaço. Então... Mas aí é que tá o detalhe, mas presta atenção. Se tu nunca dá a classificação certa, não coloca no lugar certo, se a tua máquina parar e pifar, tu pode perder todinho de uma vez só. Não, mas o e-mail, ele é justamente... Ele funciona com um conceito que é visto no capítulo. Então, ele é uma computação em nuvem. Então, ele vai ser tanto no celular ou no PC ou tal lugar. Eu não vou perder esse e-mail, né? A menos que eu perca a senha do meu e-mail. Aí, claro, não tem o que fazer. Sim, esse novo conceito de quantidade limitada para cada um usuário. Não tem agora uma quantidade limitada para cada um, que a gente não pode mais ficar assim nesse infinito de foto, infinito de histórico, infinito de tudo, que agora a gente é limitado, cada um vai ter que ter modos de usar. Sim, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. E ele aparece aqui no fundo, ó. Ele aparece aqui no fundo, quando vocês descerem, ele aparece, ó, 1.1 de 15 GB usados. Então, o e-mail, o Drive... Ah, ainda dá pra acumular umas 3.000. Tá, facilmente. O e-mail, o Drive, essas coisas, eles têm um padrão de 15 GB lá. Só que ele é esse dinamicamente alocado. Então, conforme um usuário for usando, ele vai ir tirando aos poucos lá do Google. Ele vai usando o armazenamento do Google aos poucos. Então, não quer dizer que necessariamente vai ter lá um espaço guardadinho de 15 GB para cada um. Essa é a ideia. Então, eu não sei o do Hotmail quanto que é, mas também vai ter um limite lá que você vai poder usar. Aí, quando esse limite chegar, eu provavelmente vou ter que excluir os meus e-mails antigos, ou eu vou comprar, né? E daí é aí que eles ganham bastante dinheiro, que ou é comprando 1 TB de espaço, assinando o G Suite, ou assinando a Microsoft 365, acho que é, que tem o 1 GB lá do OneDrive, do e-mail. É 1 TB, desculpa. E daí é assim que... O OneDrive, que é o da Microsoft, é 7 GB armazenamento gratuito. 7 GB gratuito. O da Microsoft, que também é um tipo de computação em nuvem, tem o Microsoft 365, né? Que inclusive eu uso no computador. E daí vem com o Office aqui. Vou abrir pra vocês. E ele vem com o Office e
Juro que eu não tô fazendo propaganda, pessoal. Então, vocês conseguem acessar o PowerPoint, o Word, o Excel, tudo em qualquer lugar. Se vocês pegarem no celular e logarem na conta de vocês, vocês vão conseguir acessar. Então, a ideia da Microsoft é essa, né? E daí o OneDrive é a mesma coisa do Drive. Eu queria que a Microsoft pagasse ele pra ele falar, né? Pô, Ele queria ser o gato. Eu queria essa. Então, Não, era só uma ajuda, viu? Não era por... Tá. Sei. A ideia da Microsoft é essa. Então, ela, assim como o Google, eles meio que tentaram unificar usando computação em nuvem. Então, em qualquer lugar que você tenha a sua senha de acesso e o usuário, você vai conseguir acessar os seus gigas lá, qualquer programa desses em qualquer lugar. Essa é a ideia de computação em nuvem, né? Que fala ali no capítulo. Então a gente vai usar dinamicamente alocado, aí aqui os gigas, aí ele iria criar. Eu não vou criar aqui porque eu nem tenho esse espaço no meu computador, porque eu uso um SSD bem pequenininho ali, reduzidinho, que deve ter... E não pode fazer em celular, né, Marcos? Só em computador mesmo, desktop, né? A VirtualBox, eu não consigo te dar certeza agora, mas eu acredito que hoje em dia já exista para celular fazer uma máquina virtual. Celular da Microsoft, então, não é? O quê? Só o celular da Microsoft, porque os outros eu acho que pode não. Não, pode. Eu uso o OneNote no meu celular. Ele... Não é isso que eu tô falando, Marco. Eu tô falando assim, você abrir uma máquina virtual no celular, eu acho que não pode. Ainda não, né? Não, eu acredito, talvez na Apple, os celulares da Apple não dê por causa que eles são limitados, né? Então a quantidade de função que você possa fazer. Seria uma boa pesquisa para a próxima aula. Tá aí que eu vou Dá fazer. uma ideia. Mas eu acredito que tenha como fazer uma máquina virtual no celular, principalmente no Android. Porque o Android, que vocês estavam falando de open source, o Android ele funciona com Linux. O Linux ele é um open source. Então ele é um código aberto e você pode modificar ele de diversas formas, né? O Android ele é mais maleável assim do que os outros sistemas. Então eu acredito que é bem possível. Eu tenho que pesquisar pra te dar certeza. Aí que eu ia mostrar pra vocês aqui, que é o Rufus e as ferramentas lá para instalação, né? Então, quando vocês forem instalar um sistema operacional, tanto no VirtualBox quanto em um PC, você vai precisar da imagem daquele sistema operacional. Então você vai ter lá o sistema, o .ISO, que seria a imagem de disco virtual dele. Então você vai ter que ter lá a imagem de disco do Windows, de instalação do Windows, né? Esse daqui é o do Windows 10. A gente tem aqui o do Ubuntu e o do Linux Mint. Então, quando vocês vão, não sei se já chegaram a instalar em alguma máquina, quando vocês vão instalar lá em alguma máquina física mesmo, né? Você vai precisar de um pendrive ou de um CD que esteja instalado o software de instalação do sistema operacional que você quer. Então, porque assim, quando a gente compra um laptop que ele vem novo, ele vem com um CD que você só insere, ele faz tudo sozinho, você só vai dando clique e ele mesmo se instala. A gente não faz praticamente nada, já vem pronto. Isso aí, mas, por exemplo, hoje em dia, tem muitos computador que, para baratear o custo, ele não vem mais com Windows, ele vem com Linux. Então, você teria que saber instalar um Windows no notebook novo. Entende? Então você precisaria de ferramentas para transformar um pendrive, se você for instalar por pendrive, claro. Não sei se hoje em dia cabe em CD. No DVD eu sei que cabe. Só que muito computador hoje em dia também não tem mais leitor de CD e DVD, né?
O meu notebook, por exemplo, não tem um leitor. Então a gente instala transformando um pendrive em bootável, que a gente chama. Então a gente... então, a maioria dos notebooks nem tem mais, porque é um espaço que você está ocupando ali por uma tecnologia já ultrapassada, digamos. Então a gente vai criar um pendrive bootável, então a gente vai transformar aquele pendrive em como se fosse uma mídia de instalação. E daí a gente usa umas ferramentas como o Rufus ou o Yumi. Tem diversas ferramentas que a gente usa. Isso aqui é mais para curiosidade, não sei se chega a aparecer em algum capítulo ali. Então aqui, quando você abre o Rufus, ele vai ser assim, né? Então você vai ter lá o boot que você vai querer utilizar da imagem. Então a gente vai ter lá o Windows ou o Ubuntu. Aí aqui o tipo de sistema que a gente vai utilizar, o BIOS ou o UEFI. E esse tipo de partição aqui, existem 2 tipos de partição, que é o MBR e o GPT. O MBR, ele é uma partição do Windows 8 para anterior do Windows 8, né? Então, se você for instalar um Windows 10, você já vai ter que utilizar a GPT, que é o esquema de partição GPT. Então, basicamente, essa daqui é a interface de um que vai deixar o seu pendrive bootável lá para você poder instalar o Windows ou Linux, que a gente vai ver no capítulo 13, que é o capítulo de Windows e outros sistemas operacionais, né? Aí você vai utilizar lá o tipo de sistema de arquivos, que tem o FAT32, tem o exFAT, acho que FAT64, e o NTFS, que é o sistema que a Microsoft utiliza desde o Windows 7. Então aqui a gente pode ver, o Windows 10, por exemplo, ele vai utilizar um sistema de arquivos NTFS. Já para o Ubuntu, ele vai utilizar um FAT32. Ele é basicamente como é que ele vai organizar o sistema, os arquivos, né? Então, esse tipo de sistema ele fala como é que vai ser organizado. Então isso daqui é mais para curiosidade, caso vocês queiram instalar lá uma máquina virtual. Eu recomendo bastante nos capítulos 11 e 12 que vocês façam a máquina virtual, até no 10, porque tem a parte de instalação do Windows. Vocês façam a máquina virtual porque ele serve muito para testar comando, para testar se você pode excluir algum arquivo, se você pode excluir algum diretório do Windows, porque lá no capítulo 11 a gente vai ver as configurações do Windows e vai ter muito arquivo, muita coisa que tem que tomar muito cuidado na hora de excluir ou de limpar, porque é arquivo vital do Windows, né? Então, às vezes, se você excluir... Isso no meu laptop, eu fui limpar, saí excluindo tudo. Excluí até o sistema operacional do bicho, não liga mais. Não sei o que eu faço agora. Vou ter que botar tudo de novo dentro, que eu joguei fora. Depois dessa, eu nunca mais deixei ela chegar perto de um computador. Agora é só celular, porque senão o computador me irrita, eu saio jogando tudo fora. Pelo amor de Deus. Então, no capítulo 11, você vai ver que dá pra até tentar arrumar com CHDSKD, que é um comando que a gente faz lá quando a gente pode até fazer, quando inicializar o computador lá pela linha de comando, pode tentar fazer, se ele estiver inicializando. Se ele não estiver inicializando, provavelmente vai ter que formatar ele. Me diz uma coisa, qual foi o último Windows lançado que tá valendo agora? Qual é? O 10. É o 10? Isso. É o 10, tá. O 10 agora, eu acredito que eles não vão chegar a lançar algum outro Windows, porque eles estão fazendo mais atualizações no 10, né? Então eles tentam manter sempre atualizado o 10 e com várias versões. Até esse ano saiu uma versão que deu bastante problema em muito PC ali, que mudou algumas coisas. Então, eu duvido muito que eles vão mudar drasticamente, assim como eles tinham mudado do Windows 8. E teve bastante gente que não gostou do Windows 8, né?
Começou a dar muito problema e muito prejuízo. Quando o pessoal começa a processar a empresa, Marco, eles têm que lutar, né, que eles não queiram. Porque todo mundo processa, até os empregados, né? Que já sabe do que está acontecendo, fazendo de propósito, processa mesmo e ganha. É, isso aí. Então, você ter um sistema operacional numa empresa que chega a falhar pode ser um prejuízo de milhões até, né? Então, por isso tem que tomar bastante cuidado lá. Só que também tem a parte da Microsoft que eu sou obrigado a falar que não pirateiem. Assim, se vocês forem fazer na máquina de vocês até podem fazer. Mas se uma empresa pegar o Windows pirata e instalar em várias máquinas, a multa que a Microsoft dá por isso é muito grande. É, assim, uma multa bem absurda. Então tem que tomar... Então ela geralmente aparece aqui no cantinho da tela, né? Quando ele pede para ativar o Windows, que o Windows não é original. Ele vai bloquear algumas funções. Nesse capítulo, não é nesse capítulo que fala que a gente pode ir na página da Microsoft e pegar o sistema operacional para colocar? Sim, então, esse Windows que eu tenho aqui, esse Windows 10 aqui, ele é o do Windows 10 original. Só que ele, se eu não me engano, ele tem um período ali de testes em que ele vai pedir atualizações. E eu não sei se ele é original para sempre. Porque o Windows 10 em si ele é pago, né? Não é para sempre, tem período mesmo. Mas tu pode refazer sempre. Inclusive, se for professor, tu tem desconto. Se for aluno, tu pega de graça. Tem vários detalhes aí que dá para ler lá. Lá no capítulo, não sei se é no 10 ou no 11, ele mostra as versões do Windows. Então, por exemplo, a versão de graça do aluno é a versão de estudante do Windows. Ela é uma versão muito mais limitada quando a gente vai tentar fazer alguma modificação, né? Deixa eu abrir aqui o capítulo 10. Não lembro onde é que tá essa parte. Mas o Windows em si, ele tem várias versões, né? Eu vou ver se tá por aqui. Aqui. Ah, não. Ah, mas deu pra entender. Então, o Windows, ele tem várias versões e dependendo da versão que ele vai variar o preço dele lá. Também vai variar o dia. E hoje em dia é muito mais barato do que já foi, assim, 6 anos atrás, né? Hoje em dia tá barato, dá até pra pagar. Eu acredito que não esteja tão barato assim, licença, Windows... Meu professor estava se gabando que ele paga R$2 por dia pelo original, mas é porque ele é professor, ele tem desconto. Se ele está pagando 2, o comum deve estar pagando o dobro disso. Não é muito. Não tá. Não tá caro. A gente compra por pacote, que agora eles vendem pacote por 1 ano, 2. Então não tá tão caro mesmo. Quando a gente vai comprar um notebook, por exemplo, alguns têm você pode escolher se você quer que venha com Windows ou não. Dependendo da versão do Windows, pode variar bastante o preço. Mas eu achei que tava mais caro mesmo. Segundo o meu professor da ETEPA, ele disse que não, que tá beleza, dá para levar. E hoje em dia, como tem muita mais empresas lançando o tempo todo códigos novos, né, sistemas novos, eles têm que ficar no mercado e eles vão barateando. Exatamente. E é muito mais vantagem você levar o Windows 10 original, porque se você vai instalar um pirata, depois você vai ter que fazer a ativação desse pirata. E geralmente quando tem alguns softwares meio famosinhos até, que ativam o Windows e o Office, geralmente eles deixam várias brechas ali no sistema para ser mais suscetível à invasão. Ou até mesmo esses próprios programas invadem o teu computador. Então, vale muito mais a pena você ter uma versão original que tenha até suporte pela Microsoft do que... A grande verdade é que a gente não pode confiar em ninguém, né? Porque nem as grandes empresas mais dão realmente garantia pra gente. Quando a gente tem algum segredo, a gente tem que guardar no caderninho. Porque colocou na web já era.
Ah, sim, isso pode ter certeza. A prova disso é Instagram e Facebook, né? Se você for pesquisar alguma coisa no Google, por exemplo, se eu começar a pesquisar carro, versões de carro, modelos, quando eu for entrar em algum site ou Facebook, alguma coisa assim, ele vai começar a aparecer muito anúncio de carro pra mim. Podem até fazer esse teste ali. Isso daí dá muito parte da computação em nuvem. E é tudo interligado, né? Então, todas as empresas têm acesso a informações ali. E é filtrado, né? Todas as informações, até que a gente joga fora, agora é filtrado. Né? Nada se joga fora antes deles passarem o olho primeiro para ver se tem algum valor, né? É garimpo puro. É isso aí mesmo. Tem que ficar de olho, né? Só que se você vai utilizar a internet, não tem como fugir disso. Até tem como fugir, né? Mas daí não cabe aqui ao curso. Daí seria lá parte de Deep Web e muitas verificações, usar VPN. O trabalho que você vai ter... Não, sabe, tem um curso aí mesmo, da UTF do Pato Branco, que é sobre segurança, cybersecurity. Tu fica de cabelo em pé de tudo que a professora colocou lá sobre vírus. É horrível. É isso aí mesmo. Tem uma parte aqui que a gente fala sobre malware, ataques, e que você fica meio preocupado ali com a parte do teu antivírus, pegar um antivírus qualquer para defender a máquina. Qualquer site que a gente acessa, tem muito roubo de informação, e tem com phishing, que é você acessar um site lá, criar uma conta num site, e eles vão acabar pescando essa informação, né? Então ele vai ter acesso a uma senha tua, a um e-mail teu, a um CPF, a vários tipos. Exatamente. Se você começar a ver essa parte de cibersegurança, vai ficar meio noiado. Na UTF uma vez teve um cara, não sei se o Rafa lembra, que ele foi... ele acho que ele fazia parte do NU, que é um tipo lá de sistema, e que ele era bem loucaço, assim. Ele não utilizava nenhum tipo de celular, smartphone. Ele era bem noiado com essa privacidade dele, então, esse acesso à privacidade dele. Ele não podia tirar foto dele na palestra, ele não tinha número, era bem... Olha, se eu pego um doido desse, eu filmo e jogo pra nuvem. Envio pra todo mundo. Ele tá lascado, porque é muita frescura. Olha, será que o FBI não tava atrás, não? Olha, não duvido. Mas ele era bem engraçado, bem loucão assim. Só que... Vocês já viram uma foto do dono do Facebook que ele põe um adesivo na câmera dele? Sim. Agora, se ele que é o dono faz isso, imagine eu, hein? Não apenas na câmera, ele também coloca no microfone. Porque... Olha, do microfone é um pouco demais, né? Mas eles o cara têm não acesso... tem uma aula online. Antes de ter aula online, a minha câmera era sempre tapada, mas mais, não é? Porque assim, não, ele é uma pessoa coisa. bem importante, né? Então ele deve ter também muitos segredos também. Com então certeza, provavelmente o pessoal besteira, vai atrás qualquer dele. Besteira, né? Já era. A gente assim, mais comum, mundano, talvez não seja... Não precise ficar tão na paranoia de ficar assim, se preocupando toda hora, ver se tem alguém vigiando. Porque acaba ficando meio louco até, né? Depende, quando você é pai ou mãe, que você tem filha, mulher, e você vê as coisas acontecendo, por exemplo, inicia a escola, né? E começa aquelas confusão de turma, e vaza um nude de alguma menininha, aí tem aquela fofocalhada toda dentro da escola, aí você fica cabreiro, aí você começa a se prevenir, você começa a cobrir a câmera. O microfone eu nunca vi ninguém dizer que cobre. É a primeira vez que eu escutei você falando isso. Mas a câmera é comum para quem tem filha mulher, a gente cobrir, porque a gente às vezes está assim, distraída.
né? Acaba fazendo besteira, Uhum. se expõe, Traumas. expõe os outros. Tem até aquela história da... Acho que foi a TV da Samsung, eu posso estar falando besteira, mas foi uma Smart TV que tinha câmera e o software... O firewall dela, o software de bloqueio para invasões, não era tão bom assim. Então, o pessoal conseguia acessar muito facilmente aquela TV e tinha a imagem, a sala da pessoa, né? Imagina só. Sério? Pela Smart TV? Hoje em quando dia tá mudou tudo bastante, conectado, né? Mas foi uma das primeiras. Pior que agora é tudo Smart TV, tu não foge, mas só que a gente tem que programar para ela se transformar em Smart, né? Porque mesmo a Smart TV, você tem que dar o comando para ela acessar. Eu nunca dei na minha, graças a Deus. Agora que tu falou isso, fiquei preocupada. Não é pra ficar... É aquela versão bem antiga que tinha falha na segurança. E foi tipo só uma delas que teve falha. Pois é, agora não vai mais utilizar a TV por minha causa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo assim, a gente não deve conectar todos os aparelhos, porque a gente sempre acaba se descuidando em um, né? Não adianta você ficar preocupado com o laptop, com o celular, e esquece que a televisão também tem, né? O mesmo sistema. Mas hoje em dia tem muita... que a gente fala da internet das coisas. Então, que é uma casa inteligente que eles chamam. Que é tudo conectado, né? Então, tem aqueles assistentes tipo Alexa ou o Google. Tem, acho, também da Samsung. Tem vários assistentes. E você vai conectar a casa inteira. Então, você vai conectar geladeira, até mesmo cortina para abrir com um comando de voz. Tudo isso é conectado pela tua internet. Então, se é conectado pela internet, ele vai ter uma brecha. Mas é muito difícil. Também eles tentam fazer o máximo de segurança possível, né? Porque senão eles acabam não vendendo o produto deles. Mas também uma dúvida. Numa situação dessa de uma casa toda interligada na internet, uma falha no próprio servidor, no caso na empresa geral, arrebenta com a tua casa? Não. O provedor de internet, ele não tem a ver com o hardware que vai estar lá. Então, se tiver uma falha de segurança da tua internet, vai vazar os dados que você tem, que você contratou lá o provedor de internet. Os hardwares que você vai ter na casa instalado, ele não vai estar necessariamente ligado à internet ali. Ele só vai estar conectado na internet, né? Tá. E tem mais um detalhe, né, Marcos? Esse negócio de inteligência artificial, isso e aquilo, se acaba na tomada, porque se você retirar a energia, retirou a bateria, já era inteligência artificial, né? Não é assim tão inteligente, né? Não é tão independente. A menos que inventem uma bateria que dure mais de 50 anos, né? Porque já inventaram pilhas assim, que duram mais de 50 anos. Agora, bateria não. Bateria assim para esse tipo de equipamento não tem ainda. Para esses equipamentos de casa, ele geralmente fica direto na luz, né? Então, ele é realmente como você falou. Então, se acabou a luz, acabou a inteligência. Aí como é que tu faz? Por princípio, vai tudo manual. Depende. Se ela tiver no seu celular, se você tiver... Pois existe o Google Home, existe esses coisas para casa que você faz tudo pelo celular, né? Então, ela meio que não vai morrer. Porque ela vai estar lá, ela vai ter gravado os dados, ela vai ter gravado os comandos. Quando voltar a luz, você não vai precisar reprogramar ela. É aquele mínimo de bateria que mantém o sistema funcionando. Mas e quando acaba esse mínimo de bateria? Tu lembra daquele apagão que teve num estado aqui, ou foi no território? Que foram vários dias, tu já imaginou? Tu acha que essa bateria duraria todos aqueles dias? Não, mas é que assim, ela tá na nuvem, então ela é muito essa parte de computação em nuvem. Então todos os dados que você tem, não sei se vocês já viram o Chromecast, por exemplo. Quando eu acessar um Chromecast, deixa eu pegar aqui no celular para mostrar para vocês. Ele vai ter esse Google Home.
esse Google Home eu vou poder acessar ele em qualquer lugar que eu tiver internet. Ele não vai salvar no meu celular necessariamente. Ele vai salvar em um servidor dedicado lá no Google, entendeu? Então ele vai ter tanto essa parte de computação em nuvem quanto essa parte de servidores. Então quando eu configurar uma Alexa, as configurações da Alexa não vai estar salvo na Alexa necessariamente ou no meu celular. Ele vai estar salvo lá com a minha senha e com o meu e-mail que eu vou poder acessar a qualquer hora, que vai estar sempre lá no servidor da Amazon, no servidor do Google. Então esse seria o perigo se uma empresa grande dessa chegar a vazar alguma informação, entende? Essa que é a parada da cibersegurança que fica meio... O pessoal fica meio paranoico de não ter essas coisas, porque a informação vai estar com eles, de um jeito ou de outro. É o que o Rafa tinha falado, é a coisa de não ter medo de se expor a essas grandes empresas. Então, se você quer ter uma casa inteligente, você vai ter que se expor de um jeito ou de outro para elas. Não sei não, eu noto a população querendo voltar para o princípio, querendo voltar para a privacidade, querendo que menos invasão, principalmente desses equipamentos e dessas empresas, sim. Tem, principalmente nos Estados Unidos, tem muito que a gente vê e o pessoal, eles brigam muito por direitos, né? Por vazar informação. Até mesmo o Mark Zuckerberg, que vocês estavam falando, ele foi processado e tá rolando, acho, até o processo lá de dele ter vazado informações lá do Facebook. Exatamente. Só de ter um celular, a gente já tá exposto. Só da gente ter um Android e criar uma conta do Google, ele já vai conseguir pegar essas informações. Foi na aula de laptops de dispositivos móveis e a gente viu que a gente consegue encontrar um celular que foi roubado ou que a gente perdeu sem mesmo o GPS do celular estar ativo. A gente pode entrar lá na nossa conta Google ou Find My iPhone lá e se ele estiver conectado a uma rede de internet ou dados móveis, a gente consegue descobrir onde é que o celular tá. Onde é que tá a posição dele no mapa mesmo com o GPS desligado. Eu vi uma reportagem de uma menina que foi roubada no Rio de Janeiro, o celular dela estava na África. Nossa. Então, tem muito dessas. Então, tem a parte ruim de você tá, não vou dizer vendendo, você tá entregando sua informação? Tem. E uma empresa vai ter acesso à tua informação. Mas tem essa parte boa também, de você ter tudo conectado, você ter a tua casa na palma da mão, você pode ter câmeras de segurança interligadas com o teu celular. Então, você tá preocupada, por exemplo, você ouve um barulho lá fora, você não vai sair pra ver se é um ladrão, porque vai que é um ladrão mesmo, daí você dá de cara com ele, o que faz? Faz nada, né? Só chora. Aí você pode ter uma câmera de segurança inteligente lá, interligada com o teu celular. Você pode simplesmente ouvir um barulho ou tocou um alarme, ele já liga direto pra polícia. Ou você pega já e olha assim na câmera e vê se tem alguém mesmo ou não. Essa parte de segurança pessoal, segurança física, cresceu muito. Roubo, quanta gente que já não foi resgatada de sequestros por causa que tava com o celular, com o GPS do celular ligado. O pessoal conseguiu resgatar esse pessoal. Tem a parte ruim e tem a parte boa, né? Aí cabe a você pesar se você acha só ruim ou só bom. Eu acho uma maravilha ter tudo interligado na palma da mão, assim, com o celular. Chegar em casa já tá com tudo programado. Eu acharia uma maravilha. Mas tem essa parte algumas conexão. Mas tem uma parte pessoal que vocês ainda não viveram, porque vocês nunca se casaram, não tiveram filhos, não formaram família. Aí vocês começam a pensar diferente. Tudo é um período da vida, vai passar. Aquela parte de tomar cuidado para não ter nenhuma... Para ter sempre o firewall ativo, antivírus, para tomar cuidado também
Como é que é? Eu consegui escapar de um sequestro por estar usando smartwatch que estava escondido embaixo da manga. Exatamente. Essas pulseiras aqui que eu tenho, por exemplo, que ela é inteligente, ela é interligada com o meu celular. Eu consigo achar ela em qualquer lugar que estiver ela. Então, tem algumas partes positivas, não é só coisa ruim, né? Tá, mas e aí? Se o ladrão levar o teu relógio e o teu celular? Tu recupera pelo login. Isso aí. Por exemplo, se for do Google, tem o aplicativo Localize Meu Aparelho. É um verdinho. Tipo o símbolo do GPS, só que em verde. Tu faz o login, tu acha ele no mapa, na hora mesmo. Aqui, ó, por exemplo, ó. Eu tenho a minha sincronização do Moto G, que é o que eu tenho. Então eu consigo achar ele só colocando a mesma senha que tá no celular, ou a mesma senha que tá na minha pulseira, em qualquer lugar. Um computador, ou se alguém tiver acesso a essa senha, consegue me achar também. Tem algumas partes que são boas, né? Dessa internet das coisas. Não é tudo ruim. E aí, pessoal, alguma dúvida das aulas? Não, por hora tá legal. Me diz uma coisa, Marcos, a gente é obrigado a fazer todos aqueles testes de capítulos? Eu acho que eu tô atrasador. Os testes de capítulos não. É obrigado a fazer... eu tenho que logar novamente. Pera aí. Deixa eu só logar aqui que eu já... É obrigado a fazer os exames de capítulo e os que tem o quebra-cabeça. Peraí, deixa... O quebra-cabeça? Mas aquilo ali não era só para treinar a gente, aquilo? Não, tem os testes que é para treino e os exames, eles são valendo nota. Porque assim, eu fiz um dos cursos, só que eu acho que eu acelerei muito, eu abri até antes do tempo. Eu iniciei e finalizei, fiz todos os testes, nunca abri o teste final, foi uma pesquisa de... Comentário do curso. Sobre o curso que eu tinha feito. Foi. Porque eu até abri essa semana o exame final, porque o exame final a gente só consegue abrir ele por uma semana. Então, geralmente a gente só abre o exame final aqui no fundo. Ele abriu esse comentários do curso, né? Travou. Aí, voltou. Aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, ele abriu esses comentários do curso, né? Então, esses comentários do curso é obrigatório fazer. E esse exame final aqui, esses 3 aqui, ele vai abrir só depois que completar o comentário do curso. Mas o exame final, eu só ativei ele essa semana. Então, tem alguns exames que eu tenho que ativar toda semana. Por isso que às vezes, quando você for fazer, talvez apareça desativado, que coincidiu com a hora que eu não reativei ele ainda. Mas os que tem que fazer mesmo é só esses exames aqui, ó, Matheus. Esses testes, eles são só pra testar mesmo, pra ver se você tá fera no capítulo. Eu vou iniciar do princípio pra ver o que foi que eu deixei pra trás, pra ver. Porque também tem assim, tem exercício que a gente acaba de fazer, quando volta na página, o bicho já abriu, já limpou tudo que tu respondeste, chega a dar até raiva. Não fica marcado. Por quê? Eu não sei como é que funciona esses exames. Quando eu fiz, não era o sistema do Moodle. Ele era o Canvas, então ele era bem diferente como era aplicada a prova. Esses aqui, ó, esses exames de verificações, esses que tem esse quebra-cabeça aqui, que são os que tem que fazer, né? Que são os que valem nota. Os únicos que não valem nota são esses 2 aqui. Do 1 ao 9.
Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Essa aula foi mais longa. Só para fazer uma menção aqui ao que eu tinha falado, para ter certeza também de que eu não estava falando nada errado, eu fui conferir aqui no manual do meu celular, eu tenho um LG, e realmente o meu aparelho ele vem com um sistema de hardware dentro dele que ele é ativado pela própria fabricante. Por exemplo, se eu perder o celular, eu posso entrar no site da LG ou ligar para assistência técnica autorizada não é assistência técnica, é a fabricante brasileira do celular, e eu posso pedir para eles rastrearem meu celular sem ele ter conexão com a internet, desde que ele tenha conexão por satélite, pelo próprio GPS, mesmo que ele esteja desativado. Mas, tipo, no manual do celular, ele vem explicando que, tipo, quando você compra o celular, você está sujeito a isso, só que tem uns termos ali que dizem que eles não ativam isso até que o usuário peça. Mas, tipo, não tem ninguém que garanta isso além da fabricante, né? Uhum. Então pode ser que eles te rastreiem vendo essa informação, alguma coisa assim também, né? Tem aquela briga judicial também para, por exemplo, se tem um traficante ou alguém perigoso que tem o sistema da LG, por exemplo, digamos. Aí, judicialmente, tem essa briga de se a empresa deve liberar ou não, né? O rastreio ou as mensagens. E a gente vê muito do WhatsApp, que aparece aquela briga de mensagem quando o WhatsApp cai, né? Comentários, capítulo 10, 14 está concluído, mas nunca fiz. Sério? Esses daqui que estão concluídos? Ué? Ele tá assim, mas você não consegue fazer ele novamente? Essas opções aqui não aparecem pra vocês porque eu teria que estar como estudante. Marcos, eu já vou me retirar da reunião, tá? Okay. Boa noite para vocês. Boa noite. Até mais. Bom final de semana. Para ti também, para vocês todos. Então, Matheus, não sei por que ele não aparece. Depois eu dou uma olhadinha lá e te mando uma mensagem se eu descobrir o porquê que ele não aparece. E aqui, na minha visão como estudante, eu deveria... Ele nem aparece pra mim, porque ele só abre quando eu fizer tudo. Gente, bom fim de semana pra vocês. Boas férias pra quem já tá de férias. E final de semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana. E aí, vocês dois querem fazer o Kahoot? Se quiser fazer, Matheus, é só entrar ali no kahoot.it e colocar o código do jogo. Eu recomendo fazer no celular, porque vai aparecer na minha tela as perguntas. Esse Kahoot aqui é sobre o capítulo 9 de virtualização, que a gente acabou de ver ali. Bora lá. Tem bem pouquinha pergunta essa. Isso como verdadeiro ou falso? Pode ocorrer desperdício de hardware em um servidor dedicado? Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Então, ele pode ocorrer desperdício de hardware porque o servidor dedicado ele vai ter um servidor para cada função
do serviço que você estiver contratando. Então, ele vai ter um servidor lá só para o banco de dados, um servidor só para web. Então, ele pode acabar ocorrendo um desperdício de hardware. Ele vai ter um hardware parado, às vezes, se ninguém estiver utilizando aquele serviço. Quais destes não é um software de virtualização? Então, VirtualBox, Hyper-V, VirtualPC ou Intel VT? Qual destes não é um software de virtualização? Software de virtualização é o que a gente tinha visto ali do VirtualBox. Intel VT. Então, todos esses dali são um exemplo de software, menos o Intel, que é um hardware de virtualização. Ele é um processador da Intel que foi feito para virtualização. Então, ele é otimizado para isso. Qual a vantagem de um servidor dedicado? O custo reduzido, o hardware dedicado, suporte para sistemas legados ou recuperação de desastres melhorados. Qual é que é a vantagem do servidor dedicado? Isso aí. O hardware dedicado já diz, né? Então, todos os outros são a vantagem de um servidor multitarefa, então. Essa aí foi só por tempo. Qual o programa usado para gerenciar várias máquinas virtuais? Fedora, Heroku, Hypervisor ou Microsoft Azure? Eu falei na aula ali, não sei se... Ele é esse software aqui, ó, que vai gerenciar todas essas máquinas virtuais. Isso aí, o Hypervisor. Então, ele é o software de gerenciar a máquina virtual. O Microsoft Azure, ele é a infraestrutura de nuvem que a Microsoft vende. O Heroku, ele é uma plataforma de nuvem. E o Fedora é um tipo de sistema operacional. É um tipo de Linux. Qual não é um requisito para criar uma máquina virtual? Suporte de processamento, suporte de memória, de armazenamento ou de vídeo? Qual deles não é um requisito para criar uma máquina virtual? Então, sem um deles eu não posso. Eu ainda consigo criar uma máquina virtual. Suporte de vídeo. Então, eu não preciso ter diversos suportes de vídeo, então diversas entradas HDMI ou uma placa de captura lá para criar uma máquina virtual. Eu vou precisar de processamento, armazenamento e memória. Essas três coisas só. Fire. Verdadeiro ou falso? Serviços de e-mail são uma forma de computação em nuvem? On Fire. Eu tinha falado faz pouquinho tempo. Isso aí. Ele é uma forma de computação em nuvem. Esse vale 2, então esse é mais difícil. Quais destes é um exemplo de SaaS, computação em nuvem? Dropbox, Microsoft Azure, Amazon Web Service ou Heroku? Qual destes é um exemplo de SaaS? O Dropbox é um exemplo de SaaS. Então, o SaaS, ele é um software que vai estar na mão do usuário. Então, ele é lá o Dropbox, o Drive, própria até Netflix, qualquer serviço que utilize computação em nuvem, ele vai estar na parte do SaaS. O PaaS é plataforma e o IaaS é infraestrutura. Verdadeiro ou falso? No serviço de nuvem IaaS, temos plataformas como serviços de nuvem?
Ih, acabei de falar isso. E rato, talvez. Perdeu o foguinho. Isso aí, falso. No IaaS a gente tem infraestrutura como serviço de nuvem. Então a gente vai ter lá o Microsoft Azure, o Amazon Web Service. E eles vão... Esse da Amazon ele vai servir como um servidor, por exemplo. Terceiro lugar, ninguém. Putz, por uma questão só que ficou na frente. Isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguma colocação? Eu vou